Olá meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história que ocorre no meio de um baile. O noivo de Scarlet, né, chamado Kyle, de repente cancela o noivado. Ela é falsamente acusada de ser uma valentona e as pessoas chamam ela injustamente de vilã. Todos os aristocratas e famílias nobres a denunciam durante anos. Ela teve que aguentar o abuso e a idiotice dele, né? Mas ela não aguenta mais sem saber o que fazer. Ela pede um último favor para dar-lhe um bom soco na cara. Assim começa a história de vingança de Scarlet contra Kyle e seus comparsas. Uma fantasia sobre uma lutadora elegante, mas rebelde, que não deixa ninguém tirar vantagem dela. Ou seja, falaremos de posso pedir uma última coisa? Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio, né, nós vemos que a Scarlet, ela tava querendo viajar, né? Ela, na verdade, esse episódio, ele começa com a Scarlet ali, de frente com uma sacada, assim, uma sacadinha, assim, numa varanda, digamos assim. Ela acaba falando que queria proteger a Santa Diana, né, de todos os males, de tudo que pudesse vir a afligir ela, né. Depois, no dia seguinte, ela acaba pedindo para o seu irmão, no caso Leonardo, para que ela pudesse ir para as fontes termais, mas isso era meio que uma desculpa. Mas ele ainda estava com um certo receio para mandar ela ir, porque ali estavam, porque ela, por conta dela ficar conhecida como uma pessoa que espanca, desce a porrada em todo mundo, ele estava pensando que ela poderia usar esse negócio de viajar para espancar alguém. Por isso ele estava muito receoso em deixar ela ir. Mas o que deixa seu irmão ainda mais com medo seria se ela espancasse a Santa Diana. Não seria verdade, por quê? Porque ela tem um certo afeto pela Santa. Mas ele acaba aceitando que ela vá para as Montes Termais, só que isso é meio que uma desculpa. Pois o príncipe Júlio queria que ela participasse da escolta da Santa Diana, né? Ela iria participar justamente por conta dos punhos dela e o palmianismo, né, que é o da deusa Palmia, eu acho que é esse o nome dela, né, no qual a própria Terenetsa faz parte, né, a religião no qual a Terenetsa faz parte, que ela está tentando elevar o nome dessa religião para que todo mundo suba, para que todo mundo faça parte dessa religião, todo o reino trate essa religião como a principal religião do reino, né? Então, por conta disso, por conta dessas ameaças, né, porque ali aquela religião era um pouco mais corrupta, era corrompida, principalmente porque o Papa dentro daquela religião era um pouco maligno, né? Ele era um ladrão e tudo mais e fazia tudo isso, né? Mas quando eles chegam na porta, né, ali aonde eles iriam passar para um vilarejo para chegar na casa onde estava Santa Diana, eles acabam sendo barrados. Por quê? Porque os portões tinham sido fechados, porque o inquisidor do palmianismo, né, não queria deixar eles entrarem, porque o Papa de palmianismo, da igreja da religião de Palmia, né, não queria deixá-las passarem, porque eles queriam eliminar o dianismo, né, do reino. Então, não deixando pessoas que eram a favor do dianismo entrar, eles poderiam resolver entre si e eliminar essa religião de uma vez. Só que eles não contavam que o Julius tinha trazido a Scarlet. Ela simplesmente tocou na porta e BUM! A porta destroçou como se fosse uma explosão. O inquisidor, ele desce, fica falando, todo mundo acaba reconhecendo ela. Todo mundo acaba reconhecendo ela pela fama dela de socar as pessoas. Ela soca o inquisidor, só que o inquisidor estava com o colar da religião Palmia, né? Só que ela simplesmente manda ele pra cima, assim, tipo a equipe Rocket, né? Que fica aquela estrelinha, pim, né? E aí depois um certo problema com o soldado, né? Porque esse soldado estava dando em cima da Scarlet. Era um soldado novato que tinha entrado ali faz pouco tempo, que tinha entrado no exército faz pouco tempo. Então, por conta disso,
tinha dado um problema, ele acaba sendo arrastado para tomar algumas broncas. A Scarlet e o Iolius acabam indo para o santuário do Dianismo, porque ali ficava o santuário do Palmianismo e ficava o santuário do Dianismo. Então, como a Scarlet e o príncipe Iolius eram devotos do Dianismo, né, assim como todo o reino, metade do reino no caso, eles eram devotos do Dianismo, no qual eu digo metade, parcela aumentada, né, uma grande maioria do reino, no caso, o Dianismo seria realmente o reino inteiro, gostava dela, e poucas pessoas eram do Palmianismo, né. E ali eles conversam com a Santa adora bastante a Scarlet, não quer soltar ela de jeito nenhum. Por quê? Porque ela tinha prometido proteger ela. Ela tinha perdido seus poderes como Santa, né? E aí ela ficou um pouco depressiva em relação a isso. Por quê? Porque ela perderia sua utilidade como Santa. Porque ela não poderia fazer a revitalização dos cristais. Por quê? Porque era meio que uma história. Ia começar uma peregrinação, né? Eles iam começar uma peregrinação, porque na primeira vez que uma pessoa chamada Diana, no caso uma santa, ela apareceu, o mundo estava navegado nos demônios, estava navegado em tudo, né? Estava navegado nas trevas, né? Estava fundado nas trevas. A Santa Diana apareceu e meio que criou uma barreira ali para afastar os demônios, né? Mas quando uma morria, outra aparecia, revitalizava os cristais, e agora era a vez da própria Santa atual fazer isso, né? Só que ela tinha perdido seus poderes, né? E por conta disso, a Scarlet, né, decidiu que iria protegê-la por tudo que precisasse, né? No momento que ela tinha perdido seus poderes, e ela pergunta... Mas não queriam que o povo soubesse, né, que a própria Diana tinha perdido seus poderes. E durante a noite, a própria Scarlet pede... A Diana conversa com a Scarlet, pede para que ela chame ela de Sânia e tudo mais, e ela chama, e no dia seguinte começa o ataque do Palmianismo. E a Scarlet vai até lá e deseja começar o seu festival de sangue. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão, inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.